Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Você concorda que a solução para qualquer dilema da vida passa por uma negociação? Seja ela interna, entre desejo e razão, ou externa, entre interesses de pessoas ou grupos diferentes. Mas existe uma área em que essa prática tão natural da vida ganha ainda mais destaque: o mundo dos negócios, onde negociamos desde contratos, valores e prazos e até mesmo onde será o almoço com os colegas de trabalho. Mas como se tornar um bom negociador? Quais são as principais técnicas de persuasão? É o que você descobre nesse episódio. Eu sou Caio Corraine e hoje vou conversar com Renato Avanzi, professor da disciplina de negociação na prática em cursos de pós-graduação da ESPM, para aprender a arte da negociação. Seja muito bem-vindo ao Lifelong Cast, professor. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado a você, Caio. É um grande prazer estar aqui com você, participando do programa e compartilhando algumas dicas para quem pretende melhorar as suas técnicas de negociação. Vamos começar então, justamente, professor. Eu queria te perguntar, isso assim, é claro, né, que para colocar todos os nossos ouvintes no mesmo patamar aqui de conhecimento que você, eu preciso que a gente tire alguns conceitos mais básicos da frente. Por exemplo, qual que é a importância de saber negociar? É uma habilidade relevante apenas para compradores, vendedores ou também para todos os outros tipos de profissionais? Certamente é uma habilidade fantástica para todo mundo. Nós não temos só necessidade na nossa vida de comprar coisas ou vender coisas. Há muito mais o que se pode fazer com negociação. Então, por exemplo, à medida que você vai negociar uma oportunidade de emprego, muitas pessoas não imaginam que isso seja uma negociação, mas na prática é. Você está tentando se vender melhor do que outros candidatos. Então você tem que negociar algumas coisas. Por exemplo, você tem que negociar o que você vai entregar à empresa em troca da contratação que você está esperando. Parece que isso não é uma negociação, mas obviamente é uma negociação. Agora, vamos supor, você já está no emprego, você está trabalhando, tem uma atividade já programada e aí você quer ser promovido. O que acontece? Você simplesmente invade a sala do seu gestor e pede: amanhã eu quero ser promovido? É óbvio que não, isso tem que ter uma negociação, porque obviamente também tem outras pessoas dentro do departamento que querem ser promovidas, pessoas que têm uma carreira semelhante à sua, um tempo de empresa semelhante à sua. Então, por que o gestor vai preferir dar a promoção a você e não a outras pessoas? Você tem que negociar. E lembre-se muito bem disso, né? Você que está aí nos ouvindo, que não basta pedir, eu preciso dar alguma coisa em troca. Isso é o processo de negociação. Se eu quero ter um cargo melhor, eu tenho que dizer e comprovar o que é que eu vou fazer de bom para a empresa. Por que eu mereço esse novo cargo dentro da empresa? E vamos pensar numa outra coisa também bastante simples, não precisa ser uma promoção, mas você quer sair em férias no mês de julho, porque é o momento em que a sua mulher, seu marido, seu namorado, noivo, enfim, quer também tirar férias ou pode tirar férias, e você tem que negociar o período, porque outras pessoas também querem o mês de julho para sair em férias. Você tem que fazer uma negociação com o seu gestor. O prazo de entrega de um projeto, inúmeras vezes você é pressionado a entregar um projeto num prazo que não dá para executá-lo. Você sabe disso, então precisa negociar um prazo maior. Como é que você faz isso? O seu contrato de aluguel, talvez seja o contrato pessoal do seu imóvel, do seu apartamento, da sua casa, mas pode ser também a negociação de um contrato de aluguel da empresa. Como é que faz isso? Simplesmente vamos ficar batendo em cima da inflação, do índice de inflação, do índice do contrato? Obviamente, isso é o primeiro passo, mas nunca termina desse jeito, porque sempre as pessoas vão pressioná-lo de alguma maneira. Várias vezes você tem que negociar ideias, tem que negociar propostas. Isso não é uma negociação também e não envolve necessariamente compra ou venda. Então eu costumo dizer, Caio, que negociar é necessário para viver, porque tudo você acaba fazendo algum tipo de negociação, inclusive com você mesmo.
né? Porque, vamos supor, você que tem amanhã cedo um compromisso, tem que levantar às 6 da manhã, mas agora à noite, no dia anterior, está passando um filme fantástico, um filme que você faz tempo que está querendo ver, ou o jogo do seu time, ou a final da NBA do basquete, e você fica pensando, nossa, mas isso aqui vai terminar tarde para burro, e amanhã eu tenho que levantar às 6. O que é que eu faço? Continuo assistindo e acordo amanhã tarde, ligo amanhã cedo para alguém e digo que vou chegar mais tarde. Você tem que fazer uma negociação com você mesmo. Negociação na hora de comer, né? Isso aqui vai engordar e eu estou querendo perder peso. Como ou não como? Você tem que ficar negociando com você. Enfim, negociação é para a vida. Serve para tudo, Caio. Sim, eu tô negociando tem alguns meses já para uma moça sair comigo e eu estou perdendo neste momento. Então, eu acho que esse programa vai ser interessante para mim também, porque justamente a minha segunda pergunta para você, professor, é quais são as características ou soft skills, né, de um bom negociador e como que a gente se torna um? Bom, você começou dizendo que precisa negociar a relação mais amorosa, afetiva com uma moça. O que significa isso na prática também? Um dos soft skills é conhecer gente. Por quê? Porque, obviamente, no primeiro encontro você não vai mostrar o seu pior lado, você vai mostrar o seu melhor lado. Agora, o que é o seu melhor lado para esta moça que você pretende conquistar? Não basta ser aquilo que você acha, tem que ser aquilo que ela entende como um grande valor. Então, o que é que você faz? Você pode dizer assim, eu sou capaz de beber 4 latas de cerveja sem ficar alterado. E ela pode pensar o seguinte, puxa, eu estou procurando alguém que não beba nada, né? Que não seja alguém que gosta de beber. Então, a primeira coisa é conhecer e entender de gente, porque nós só negociamos com gente. Né? A única forma de não negociar com gente, claro que ela existe, mas é uma exceção, que são aqueles leilões reversos feitos por algumas empresas. Então a empresa diz, eu quero comprar tal coisa, coloca na internet e as empresas fornecedoras vão fazendo um leilão reverso, ou seja, elas vão oferecendo o menor preço. E no final das contas, ganha o leilão o menor preço dado. Mas quem é que está interagindo aí? Máquina? Não estou interagindo com gente. Eu estou jogando menores preços que eu posso praticar. Mas isso é uma exceção, Caio. Na verdade, 99,9% das negociações são feitas com gente. Então, esse é o primeiro soft skills que eu sempre indico para as pessoas. Goste de gente, conheça a gente, entenda a gente. Aí, se eu estou falando de gente, o segundo soft skill é autoconhecimento. Você precisa se conhecer, você também é gente e precisa se conhecer. Esse autoconhecimento, em especial, é controle das emoções. Né? Como é que você evita ficar ansioso demais, ficar sem paciência, querer resolver as questões rápidas? Né? Como é que é você diante das situações que aparecem? Como é que é você para solucionar um obstáculo que está na sua frente, que é a própria negociação? Né? E negociação é isso. Você parte de um ponto que para você é o desejado, mas a outra pessoa deseja alguma coisa um pouco diferente. Então você precisa chegar a um acordo. Isso é a negociação. E para isso eu preciso ter autocontrole. Eu preciso me conhecer. Saber até onde eu posso ir, quais são os meus limites, o que eu aguento. Né? Quanto tempo nós podemos ficar nessa negociação? E se eu estou também falando de negociação, eu tenho que apresentar propostas. Né? Eu tenho que convencer as outras pessoas. Este convencimento, essa apresentação de propostas, tem que ser feita com comunicação assertiva. Você precisa ser muito assertivo nas suas colocações. Precisa ter uma audição ativa, ouvir a outra pessoa. Quais são os argumentos dela, quais são os desejos, o que ela está trazendo para a mesa de negociação. Então, tudo isso precisa ser muito bem embalado com esta assertividade. O seu conteúdo verbal, né? A certeza dos seus objetivos. Porque, Caio, vamos combinar, né? Muitas vezes alguém te convence a fazer alguma coisa, a comer num restaurante, a comprar alguma coisa que não era exatamente aquilo que você estava querendo naquele momento. Mas a pessoa é tão assertiva, tão direta, que você fala, por que não? Né? Por que não? Eu acho que essa camiseta vai ser útil para mim, não preciso dela exatamente, mas vou comprar, parece ser uma boa
oferta, ou esse restaurante eu queria um japonês, mas um árabe, por que não, né? Mas a pessoa foi muito assertiva na colocação dos seus argumentos. Então, a comunicação assertiva, eu diria que é um terceiro elemento soft skill muito importante. Aí eu acrescentaria mais 2, Caio, se você me permite, tiver mais um tempinho. Por favor. Um deles é técnicas de apresentação. Por quê? Porque você precisa ter toda uma expressão não verbal. Se a comunicação assertiva está dentro do conceito de conteúdos verbais, a técnica de apresentação passa pela expressão não verbal. Ou seja, a minha gesticulação, a minha expressão facial, a minha conduta corporal, tudo isso também faz parte de posturas positivas que eu tenho que ter para negociar com alguém, para conseguir chegar a um bom termo com as pessoas, né? Eu preciso me aproximar dela de uma maneira mais amigável, mais gostosa, mais empática. Então, juntando as duas coisas, comunicação assertiva e técnicas de apresentação, eu consigo criar vínculos com as outras pessoas. E isso é muito importante numa negociação. Você é mais aberto a receber a proposta de alguém com quem você se sente mais vinculado, mais próximo, mais, vamos dizer, empático, né? E por fim, técnicas de persuasão. Porque não é qualquer argumento que convence a outra pessoa. Eu preciso ter técnicas para isso, para argumentar, para persuadir as pessoas. E, por exemplo, uma dessas técnicas é transformar as objeções do outro em motivos positivos para você poder negociar. Então, quando a pessoa te diz do outro lado, lamento, mas eu neste momento não tenho dinheiro, o que é que você faz? Vira as costas e vai embora? Puxa, se ela não tem dinheiro, não há o que fazer? Claro que não. Eu vou tentar convencê-la de que o fato dela não ter dinheiro agora disponível ali na mão é exatamente o motivo para que ela compre, por exemplo, um curso. Se hoje você não tem esse dinheiro disponível, talvez esteja faltando para você um pouco mais de formação, um pouco mais de conhecimento, de amadurecimento profissional. Por isso você precisa deste curso agora. O que eu posso fazer é melhorar a condição de pagamento. Você se inscreve no curso agora, não paga nenhuma inscrição à vista, porque eu já sei que você não tem dinheiro, mas eu vou parcelar isso ao longo do tempo. Então, Caio, percebe? Quer dizer, eu estou usando uma objeção da outra pessoa, que é a falta de dinheiro, para, ao contrário, convencê-la de que ela deve fazer um curso, por exemplo. Com certeza, e eu gosto muito que você já me deu a deixa, né, para que a gente se aprofunde mais nessa relação das principais técnicas de persuasão, e você mencionou uma das que eu acredito que sejam principais, né, de tornar uma adversidade como uma vantagem para você, para que você torne aquilo como um argumento, né, de convencimento, de venda, de oferecer qualquer coisa, né, que nós estamos mencionando nesse momento. Nós temos algumas outras técnicas de persuasão que seria interessante a gente colocar aqui? Tem sim. São técnicas que são muito estudadas por diversos profissionais, tanto da área de negociação quanto de neurociência e outras coisas, né? Por exemplo, marketing digital, inteligência artificial, tudo isso é colocado a partir de estudos feitos com pessoas, né? Vamos entender as pessoas, aquilo que eu disse logo no começo. Então, tem algumas coisas em termos de persuasão que funcionam mais do que outras. E aí também, Caio, é legal a gente definir o seguinte: tudo funciona para todo mundo? Não, claro que não, porque as pessoas têm perfis um pouco diferentes. Mas o fato é que se você dominar as técnicas de persuasão, você poderá saber melhor qual delas você deve empregar em cada situação. Então, por exemplo, uma das técnicas de persuasão é afinidade, né? Essa afinidade é a empatia, que eu também já citei um pouco antes. Agora, como é que eu consigo isto? De algumas maneiras. Uma das técnicas para criar a empatia, a afinidade com as pessoas é a semelhança. Então, veja, é lógico que eu não vou ser semelhante a ninguém fisicamente, mas eu posso ser semelhante às pessoas pelos gestos. Se não fisicamente, a minha face não é igual à do outro, os meus gestos podem ser. E isso faz com que o outro me perceba próximo, perceba familiar, né? Então vamos supor que a pessoa tenha o hábito, o costume de gesticular, por exemplo, com a mão levantada no alto,
E aí o que eu faço quando eu vou contra-argumentar? Em algum momento eu também vou levantar o meu gesto, a minha mão, e faço um gesto no alto, semelhante ao que a pessoa fez. E aí ela costuma dizer algumas coisas repetidamente, 3, 4, 5 vezes. Desempenho é fundamental, desempenho é o que eu procuro, desempenho é o que nós estamos atrás aqui dentro da empresa. O que acontece? Quando eu for argumentar, eu crio a semelhança pelo conteúdo dela. Então eu vou falar do quê? De desempenho. Ela já me disse algumas vezes a palavra desempenho e eu vou dizer, a minha solução traz desempenho dobrado para a empresa. Né? Então eu estou fazendo um processo de afinidade, de aproximação, de empatia. Agora, uma outra coisa que também funciona, que é uma outra técnica, é a autoridade. E essa autoridade, ela não precisa ser hierárquica. Né? Claro que se for hierárquica, fica mais fácil. Eu, gestor de alguém, convenço mais facilmente dizendo, olha, você deve fazer isso porque é a forma como eu gosto que se trabalhe aqui dentro. Isso já tem uma autoridade e a técnica, obviamente, provavelmente vai ser atendida. Né? Mas a outra forma de autoridade é expertise, conhecimento. Então, se eu tenho um conhecimento comprovado maior do que o seu sobre alguma coisa, muito provavelmente eu consiga te convencer, te persuadir mais facilmente. Então, eu aqui, nesta posição, já fiz um curso, já fiz um MBA, já fiz uma pós-graduação, trabalho há muitos anos no mercado e tal. Então, quando você ouve isso, você fala, puxa vida, essa pessoa tem autoridade para me contra-argumentar. Então, é uma outra forma de persuasão. Normalmente, nós tendemos a acreditar naquilo que uma autoridade fala sobre a questão. Uma outra coisa é compromisso. Quando você assume um compromisso com a pessoa e, logicamente, cumpre, isso fica muito forte como persuasão. Um exemplo clássico disso, até nas redes sociais, nas mídias sociais, tal, para negociar, se você não gostar do produto, você tem até 30 dias para devolver, ou até 7 dias para devolver. O que é isso? Eu estou fazendo um compromisso com você. Eu acredito tanto no meu produto que você pode levar sossegado que se não gostar, em 7 dias eu te devolvo o dinheiro. Ou eu vou te dar 1 mês grátis de teste. Teste. O LinkedIn faz isso, o YouTube faz isso. Quer ser um premium no nosso serviço? Fica 1 mês de graça. Eu estou assumindo um compromisso com você. Testa. Faz o teste. Você vai gostar, eu tenho certeza que você vai gostar tanto que se não gostar nesse 1 mês, você já não pagou nada e está tudo certo. Né? Ou até às vezes a gente diz o seguinte, eu dou a minha palavra, eu estou empenhando a minha palavra pessoal em relação a você. Né? Então, isso é um compromisso que ajuda muito a convencer a outra pessoa a aceitar o teu argumento. Fala, puxa vida, se ele está tão compromissado, tão comprometido comigo, né? É uma pessoa em quem eu posso confiar. Posso abrir um pouco a minha guarda e negociar de uma maneira um pouco diferente. Inclusive, professor, para já encaminhar a nossa conversa, né, para o final, porque, querendo ou não, eu acredito que se deixar a gente fala sobre isso durante aqui muito mais do que, infelizmente, a gente tem a possibilidade. A gente falou bastante, né, sobre o que fazer, boas técnicas e todas essas questões positivas na hora de uma negociação. Eu quero agora, para finalizar a nossa entrevista, o que jamais a gente deve fazer em um processo de negociação. Porque eu acredito que a gente, né, obviamente, aprende muito bem com exemplos positivos, direcionamentos, mas exemplos negativos sempre dão aquele gostinho, né? Sempre, ok, isso eu não posso fazer. Sem dúvida. Isso é legal também, Caio. Essa tua pergunta é bem legal. Porque, de fato, as pessoas têm mais preocupação com o que fazer e pouca preocupação com o que não fazer. E uma das coisas que eu diria que é essencial e que você jamais deve fazer num processo de negociação é se meter nele sem uma preparação prévia. Isso é um grande pecado de negociadores de um modo geral. Então, por exemplo, as pessoas que negociam profissionalmente, um comprador de uma empresa, ele fala, eu compro isso há muitos anos, há 5 anos, 10 anos, então para mim tranquilo, eu vou sentar ali na mesa de negociação e falar o que eu sempre fiz e fazer o que eu sempre faço. Isso é um grande erro, porque cada negociação é diferente.
as pessoas que estão na minha frente negociando são diferentes, o momento é diferente, o cenário econômico é diferente, a minha empresa certamente está um pouco diferente do que outras vezes, a empresa do outro está um pouco diferente. Então essa coisa de vou lá e resolvo é um dos piores momentos em que você pode realmente se dar mal numa negociação. Então, uma das coisas que eu sempre sugiro, sempre insisto muito com todo mundo, com os nossos alunos da ESPM que fazem os cursos de negociação é prepare-se. E dentro dessa preparação, aí vem um segundo fator, é você ter um plano B. Né? Aquilo que na negociação se conhece como BATNA, mas o mais importante é isso, você entender que é um plano B. Por que plano B? Porque quando você se mete numa negociação, você tem na cabeça que vai chegar ao melhor dos mundos, a melhor negociação possível. Mas isso nem sempre acontece, porque você vai ter que abrir mão de algumas coisas, assim como o outro também vai abrir mão de algumas coisas. Então, o que acontece? Você foi preparado para ter uma situação genial, maravilhosa, mas não vai ter. E aí, qual é o seu plano B? Outra coisa, você foi preparado para negociar, mas o outro lado disse, não, eu não quero, eu não vou negociar com você. O que você faz? Qual é o próximo passo? Vou dar alguns exemplos concretos, Caio. Alunos querem negociar notas com o professor. Aí ele chega e fala, professor, o senhor tem que me dar uma nota de aprovação. Por quê? Eu, como professor, pergunto, por que eu tenho que te dar? Não, porque desse jeito eu vou ser reprovado, eu acho que eu não mereço ser reprovado, e vou perder a bolsa que a minha empresa paga, etc e tal. Mas esse é o seu argumento? O argumento não me convence. Então você continua reprovado. Não, mas professor, o senhor não pode fazer alguma coisa? Não, não posso. Você fez uma prova e não foi aprovado nela. Então não posso fazer nada. Aí, o que é o plano B deste aluno? Ele não tem um plano B, ele não sabe o que te dizer mais. Outra coisa muito importante é não perder o controle. Você precisa controlar suas emoções. Por isso o autoconhecimento que eu já falei. Um dos grandes pesquisadores de negociação e consultor de empresas, que é o William Ury, ele diz o seguinte, você tem que ter foco no critério, não nas percepções pessoais. Então, assim, se você não gosta do outro, se você ficou chateado com o que ele disse, se parece uma afronta a proposta que ele te fez, se pareceu meio sem sentido, isso pouco importa. Controle suas emoções. O seu critério básico, essencial, é finalizar a negociação, é chegar a um bom termo na negociação, conseguindo os seus objetivos. Então isso é muito importante. E como é que você vai conseguir isso? Tendo clareza dos objetivos, mas controlando suas emoções. Então, por exemplo, se o outro lado diz, você é sempre um cara que não sabe o que diz, é um cara que passa dos limites, é um cara que não respeita os outros, o que você tem que fazer numa hora dessa? Você fala assim, olha, eu respeito a sua opinião, mas na verdade nós temos que chegar ao nosso objetivo, que é o propósito desta negociação. E traz de novo toda a conversa para os trilhos originais. Isso é muito importante. Professor, muitíssimo obrigado pela sua participação, muito obrigado pela generosidade de oferecer tanto o seu tempo quanto o seu conhecimento para a nossa audiência. Eu espero muito que a gente tenha novas oportunidades de conversar aqui no Lifelong Cast. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a você, Caio, e quando precisar, estou à disposição. Será sempre um prazer. Como pudemos ver no episódio de hoje, saber negociar é e será cada vez mais importante no mundo dos negócios, seja qual for a sua área de atuação. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelong Cast na sua plataforma de streaming favorita para não perder os novos episódios. Lifelong Cast é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da ESPM em parceria com a Maremoto. Eu sou Caio Corraine, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, curadoria e produção executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Scherer. Produção, Thaís Santiago. Este podcast foi editado pela Maremoto.